Fala, povo! Hoje vamos continuar com os nossos estudos de Altium Designer. No vídeo anterior, nós fizemos o layout de uma plaquinha bem simples, mas ainda nos falta ver alguns detalhes bem importantes, como por exemplo, a troca de camadas durante o roteamento. Se eu quero passar uma net de uma camada para outra através de um furo, por exemplo, furo metalizado. Também precisamos ver toda a parte de finalização do projeto, distribuição de ground, fazer ali um plano de terra diretamente na placa e realizar o DRC. E é justamente isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Antes de nós prosseguirmos para o vídeo, eu preciso lembrá-los que este vídeo é um oferecimento Altium. Exatamente, a Altium está patrocinando estes vídeos para que vocês tenham um conteúdo de qualidade para aprender a utilizar esta incrível ferramenta que é o Altium Designer, uma das ferramentas mais adotadas na indústria para projetos eletrônicos e que possuem tecnologias avançadas, como inclusive análise de potência, para que você consiga realizar um projeto o mais correto possível e não ter problemas na hora de prototipar. Não te esquece que aí embaixo na descrição do vídeo tem um link para você acessar diretamente o site da Altium e cotar a ferramenta para aquisição, ou até mesmo conseguir uma licença de estudos por até 6 meses. Isso mesmo, se você é estudante de alguma área correlacionada com eletrônica, pode solicitar a sua licença de estudante para acompanhar os nossos vídeos e aprender a utilizar o Altium e tornar-se um especialista nesta ferramenta, que é uma das mais utilizadas. Agora sim, vamos ao nosso vídeo de hoje. Na nossa última videoaula, nós realizamos o layout de PCB dessa plaquinha aqui, mas tem algumas coisas que nós ainda precisamos ver. A primeira delas é a troca de camadas durante um roteamento, durante o roteamento de uma net. Por exemplo, nós temos esta net aqui, ela está muito longa, e nós estamos trabalhando com uma placa que ela é dual layer, ou seja, eu posso reduzir o tamanho desta net apenas trocando ela de camada através de um furo metalizado. Vou começar removendo, então, esta net aqui. Vocês vão ver depois que eu não precisaria ter feito isto, todo esse trabalho de remover a net, mas eu quero fazer isto para demonstrar algo para vocês. Ok, vou clicar aqui na ferramenta de desenho e vamos começar, então, a desenhar a nossa nova net. Vou trazer até aqui, ó, e vou pressionar o mais para colocar um furo. Para onde foi esse furo? Para qual camada? Se eu pressionar o Tab, vai abrir as propriedades. E aqui nós podemos ver, ó, quais as camadas que estão disponíveis para nós levarmos esta net. Se fosse uma placa com múltiplas camadas, por exemplo, uma placa com uma top layer mais 2 camadas internas e uma bottom layer, iria aparecer aqui todas as camadas. Top layer, camada 1, 2 e bottom layer. E também iria aparecer o desenho do perfil aqui, onde nós poderíamos verificar para onde vai o nosso furo. Aqui podemos ver que ele vai da camada 1 para a camada de número 2 no corte de perfil. Você também pode ver isso bem aqui embaixo. Conforme você aperta o mais, ele vai trocando as camadas. Como nós estamos com apenas 2 camadas, ele vai da superior para a inferior. Se tivéssemos 4 camadas, ele iria ir para a camada 2, depois camada 3, camada 4 e assim sucessivamente. Ok, eu quero ir então para a bottom layer, aperto o ESC para sair das propriedades, dou um clique e aí ele vai para a camada inferior. Vou pressionar mais para ir novamente para a camada superior, pois o nosso componente ele é um componente SMD, logo eu preciso voltar para a camada na qual ele está colocado, que é a camada superior. Um clique para colocar então o nosso furo e vamos finalizar o nosso roteamento. E aí está. Ok, mas está muito longe, né? Não ficou legal isso aqui. Eu quero trazer ele mais para perto. Basta eu arrastar? Dá para fazer assim também, mas tem um jeito mais fácil. Eu posso clicar aqui onde eu quero colocar o furo, pressiono o mais e coloco meu furo aqui. Venho para o outro lado, pressiono mais, coloco o outro furo e voilá! Automaticamente ele vai remover este loop mais longo e manter apenas o caminho mais
curto, o caminho de menor custo, com a menor impedância para o projeto. Então acaba sendo algo muito útil esta função que o Altium tem de conseguir analisar e entender qual é o caminho ideal quando você reduz o caminho criando um novo a partir da própria ferramenta de roteamento. Ok, nós conseguimos então reduzir o tamanho deste caminho, fazer um projeto um pouco mais efetivo, colocando os furos. Mas tem mais uma coisa que é interessante utilizarmos em projetos, que é o Power Plan. Nós podemos definir uma camada da nossa placa que vai ser o GND para ter uma distribuição mais igualitária e também facilitar a interligação. Imagine um projeto muito grande, onde nós vamos ter muitos componentes. Ter de fazer este caminho de GND manualmente acaba sendo muito custoso. Então uma forma de resolver isso é nós termos uma camada ou um plano de GND. Eu vou, antes disso, apagar este GND que nós já criamos aqui, pois não vamos precisar mais dele. E aí agora vamos definir o nosso Polygon Pole. Vamos aqui em Place, Polygon Pole, clicamos e ele vai trazer a ferramenta de desenho. Algo que é muito legal no Altium é que esta ferramenta, olha só, ela é uma ferramenta de desenho poligonal livre. Eu posso criar a forma que eu quiser para esse meu plano, que agora vai ser, neste caso vai ser um plano de terra, mas pode ser um outro plano qualquer. Se eu apertar agora o ESC aqui, ele vai definir então este meu desenho. O que acaba sendo muito interessante é que eu posso ter vários destes polígonos. Olha só, posso criar um outro aqui, ó. E aí eu tenho 2 polígonos. Posso colocar um GND nesse cara, posso colocar um outro GND nesse outro cara aqui. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que se eu for fazer um projeto, por exemplo, eletrônico com um optoisolador e eu preciso ter o meu GND da minha placa e o GND da máquina que está sendo desacoplada do meu equipamento, eu posso fazer isso facilmente utilizando esta ferramenta aqui. Posso colocar aqui o GND da minha placa e aqui o GND da outra placa que vai estar no outro lado do optoisolador, facilitando bastante a gerência de múltiplos planos de terra ou de múltiplos planos de alimentação. Posso colocar aqui, inclusive, uma net de VCC, 5 volts, 3.3 volts, 12 volts, o que eu quiser, ok? Vamos lá, vou apagar esses caras aqui. Ok, vamos criar então agora o nosso Polygon Pole ideal. Eu quero que ele tenha o tamanho exato da placa. Lembrando, Shift e Screw rola horizontalmente, somente o Screw rola verticalmente e Ctrl com o Screw dá o zoom. Feito, definido, vou apertar o ESC e aí ele forma aqui, ó, o nosso Polygon Pole. Agora devemos definir quem vai ser este cara. Aperto o Tab, vamos para as propriedades, seleciono aqui o GND, Top Layer, Enter e ESC. E aí ele já vai criar para nós o nosso plano de terra em cima do Bottom Cooper. Ok, tem mais configurações que podemos fazer aqui? Sim, vamos aqui em Tools, Polygon Pole, Polygon Manager. E aí, ó, nós podemos selecionar todos os polygons poles que nós temos aqui, ó. Eles já estarão listados. Eu posso trocar qual é a camada, posso trocar qual é a net desse cara, posso inclusive trocar se eu quero ele sólido ou ratchet. E aí eu venho em Repo Modified Polygons. Yes. E olha só, agora ele ficou hatched. Bonitinho, como nós havíamos configurado. Ok, é isso aí. Agora nós temos nosso projeto devidamente pronto, né? Nós precisamos verificar se não tem nenhum erro de projeto. Vamos aqui em Tools, Design Rule Check. Ele vai abrir a ferramenta de checagem de design para verificar se não tem nenhum erro. Você não colocou um componente muito próximo do outro que pode gerar um curto, se você não esqueceu de conectar alguma coisa, dentre diversas outras regras que você pode verificar aqui, ó, no Rules to Check. Se você clicar aqui em Batch para ordenar o que vai ser executado, podemos ver as principais
checagens que a ferramenta já traz por padrão. Nós temos aqui width, temos SMD Entry, temos Parallel Segments, nós temos algum segmento que está muito próximo, paralelamente um do outro, que possa gerar alguma indutância elétrica, né? E isso pode gerar erros no seu projeto. Minimum Solder Mask Silver, se você tem coisas muito próximas ou muito delgadas. Maximum Annular Ring, Maximum Via Count. Temos length, se ele está muito longo, temos uma camada ou uma net que está longa demais e ela pode acabar tendo problemas na fabricação. E por aí vai. Clariance, se a distância entre componentes, a distância entre nets não foi devidamente validada. Você tem coisas que estão próximas demais novamente. Temos também aqui, ó, pessoal, testagens de sinais como Slope Falling Edge e Rising Edge. Quando você faz projetos digitais e temos nets muito longas, pode acontecer de a impedância ser alta demais e acabar que aquela frequência de clock, que é o seu alvo, não vai ser atingida, porque ocorre degradação de sinal. Isto pode ser testado dentro do Altium. Algo incrível, obviamente, para uma ferramenta CAD e que vai lhe poupar muitos problemas. Toda essa parte aqui, ó, de testes de sinais, né, que o Altium traz, precisa ser devidamente configurada. Nós não vamos ver isto nesta videoaula, afinal de contas não temos nenhum sinal digital aqui para ser testado. Vamos deixar apenas os testes básicos que a ferramenta já traz configurado. Clicamos aqui então em Room Design Rule Check, ele vai rodar o teste e trazer para nós um relatório. Podemos ver que nós temos aqui 4 violações. Rolando para baixo, nós podemos localizar Minimum Solder Mask Silver e Silk to Solder Mask Silver. Mas onde é que isso está? Bom, vamos voltar aqui ao PCB. Ele já abre para nós a janela de mensagens aqui. Eu posso clicar 2 vezes e verificar aonde está o problema. O primeiro deles está dentro deste componente SMD. Podem observar que ele está reclamando que este pad está muito próximo deste outro pad. Mas espera aí, isso aqui já não é um componente de fábrica, um componente que existe no mundo real? Não deveria dar problema, né? Realmente não deveria. Isso significa que nós precisamos ajustar alguma configuração nas nossas regras de projeto. Então vamos aqui em Design, Rules, e vamos localizar, neste caso, bem aqui ó, em Manufacturing, Minimum Solder Mask Silver, Minimum Solder Mask Silver. Vamos alterar este cara aqui para 0.15. Também vamos alterar o Silk to Solder Mask Clearance e o Silk to Silk Clearance. Que todos eles, vocês podem ver, têm ligação diretamente com o place de componentes e os seus pads. Vamos aplicar, damos um OK e rodamos novamente a checagem de regras. Ok, olha só, apenas uma violação agora, somente essa daqui, Minimum Solder Mask Silver, Gap 0.15. Vamos ver aonde é que está esse cara agora. PCB1 aqui, clicar 2 vezes, ele está bem nesse furo aqui, ó. Nós vamos ter de mover ele um pouquinho mais para a direita. Vou clicar nele e puxo ele para a direita. Porém, vejam só o que deu agora. Temos um novo problema, né? Nós movemos ele e estamos fechando um curto com a malha de GND. Como corrigir isso? Vamos aqui em Tools, Polygon Pose, Polygon Manager. E nós vamos precisar gerar novamente essa nossa Polygon Pole. Eu, francamente, prefiro a nossa Polygon Pole sólida aqui. Eu vou deixar ela em sólida e vamos refazer. Modified Polygons. Olha só, já mudou aqui, né? Aplicar. Yes. Ok. Vamos tirar o zoom. E vamos rodar novamente o nosso teste. 3 violações, deve ter dado algum problema com a nossa Polygon Pole. Vamos voltar para lá. Novamente, Polygon Pole, Polygon Manager. Agora aqui deu certinho.
Ok. Aqui está, agora sim, ele aplicou bonitinho, ó, não tem mais aquelas sinalizações, né? Às vezes acontecem alguns errinhos. Vamos novamente rodar o nosso Design Rule Check. E agora sim, ó, total de warnings e violations 0. Está tudo certinho com o nosso projeto. Agora nós podemos gerar esse projeto para enviar para a fábrica. E isso nós vamos ver na nossa próxima videoaula. E este foi o nosso vídeo quinzenal da série Altium Designer. Espero que você tenha gostado e já deixado o like para fortalecer o canal. Deixa aí embaixo também o seu comentário. O que está achando dessa série? O que mais você gostaria que fosse visto por aqui? Siga-nos também nas redes sociais. Os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Não esquece de acessar o link que nós temos aí, o link da parceria com a Altium. É isso aí. Até o nosso próximo vídeo.